Olá, gente, boa noite. Nossa live de hoje superando desafios. Hashtag bate-papo de cara limpa em todos os aspectos. A gente vai conversar com a Planner, que é a planejadora de casamento Cristiane Castro. Ela é da Bahia e mora no Rio de Janeiro há algum tempo. E como é que ficou esse setor de eventos? Como é que ficou essa história de casamentos, mesmo pequenos casamentos, as curiosidades, enfim. Nós vamos conversar com ela. Eu só estou esperando que ela entre. Assina Carla, olá, Diná, enfim. Ela ainda não entrou. Estou só esperando porque a gente entrou, mas ela estava com áudio, alguns de vocês reclamaram, e aí a gente está vendo se com fone de ouvido melhora, tá certo? Vamos ver e vamos recomeçar tudo. Olá! E agora, será que melhorou? Para mim tá perfeito agora, tá ouvindo direitinho. Minha gente, olha, vocês, por favor, informem se está conseguindo agora ouvir o áudio, né? Ouvir a Cristiane, porque antes ela estava falando e estava cortado. Aí vocês me informam isso, tá bom? Se está conseguindo ouvir direitinho. Bom, então vamos recomeçar. A pandemia veio, você trabalhando, o seu ritmo de trabalho. E aí, como foi isso? Para você tranquilo? Você enveredou por ler, por fazer outras atividades, por cuidar da família? Olá, Alice, boa noite. Nos informe se o áudio da Cristiane está legal, viu? Ah, agora tá bom, ela disse. Tá Que certo, bom. diga aí. Então vamos lá. Desculpa, pessoal, mais uma vez Não, boa noite. imagina. Vamos lá. Dizendo, né, a gente estava falando sobre esse enfrentamento aí da pandemia, né? E para mim, como eu disse, foi tranquilo, né? As rotinas continuaram. E uma coisa que se perguntar assim, o que você fez de diferente nessa trajetória foi sair um pouco da área de organizar os eventos para poder assessorar, de certa forma, já era alguma coisa que eu fazia nos eventos, né? Mas eu tive que ampliar um pouco mais, né? Tá cortando, tá cortando. É, Gente, vocês conseguiram ver o que ela disse, a explicação, porque cortou para mim. Total. Bom, você disse que saiu da área que você já fazia antes. Explica isso de novo, porque cortou. é, Está travando a voz dela. É exato, a Alice está dizendo aqui. Eu também não, mas vamos tentar, gente. Internet é assim mesmo, vamos tentar. aqui a internet está, eu estou colada no aparelho aqui, Pois não tô, é, tá todo mundo tranquilo aqui. Eu perguntei às crianças se pois é. Mas você viu que não, a Alice não ouviu o que você disse, mas enfim, diga aí. vamos lá, deixa eu tentar aqui agora para ver. Então, assim, foi começar a ir para o lado da assessoria de meio. Já faço nos eventos, né? Mas aí eu intensifiquei mais e passei também a intensificar mais o uso das mídias sociais, né? Então eu comecei a trabalhar mais na rede social, principalmente aqui no Instagram, que era uma forma de eu divulgar ainda mais o meu trabalho, e isso ajudou, né? Ajudou bastante em vários aspectos, né? Principalmente na divulgação da empresa, que era uma coisa, sabe, Mônica, que eu já fazia, que era usar muito a rede social, a internet para divulgar meu trabalho, que 100% é via internet dos meus clientes, né? Mas com a pandemia isso ficou muito mais aceso, principalmente em relação à mesa posta. Ah, legal. Mas assim, você teve cancelamentos, eu acho, você teve transferências de datas, mas já tem, por exemplo, agendamentos para o ano que vem, ou as pessoas estão temerosas e ainda não estão fazendo agendamentos? As pessoas ainda estão temerosas, sem fazer agendamentos. Eu acredito que dos meus eventos, 5% fez agendamento, né? Com um pouco de medo, mas fez agendamento mais para o segundo semestre, né? Poucos para o primeiro semestre de 2021.
né? E assim, tem uma perspectiva de casamentos por agora, né? Com poucas pessoas, tem uma coisa que está meio voltando, assim, todo mundo com muito medo, né? Ainda, porque existem novos decretos agora de retorno no Rio de Janeiro, né? Novos decretos de Lockdown? não, de retorno mesmo, Ah, de né? De retorno ao trabalho, sim. atividades. E só que os protocolos vão ser muito difíceis de você cumprir, né? Em evento é muito difícil. Por exemplo, um casamento em que você começa ali, na teoria, muito bem, as pessoas começam a beber do meio para o fim, não tem como segurar uma máscara, não tem como manter distanciamento, né? Eu acho que vai ser bem delicado esse retorno, né, dos eventos do casamento em geral. Mas a gente está aí pagando para ver como é que vai ser. Eu vi alguns, até em reportagens na televisão, que casaram dentro do carro, convidaram, aliás, Sim, casaram fora, mas foi como se fosse um drive-thru, né? Uma coisa assim. sim, Não sim. é? E aí os convidados dentro do carro, que é por mais segurança, e pouquíssimas pessoas juntos, e teve até outros que nem tiveram pessoas lá, só era o padre, enfim. Eu vi sim isso em vários locais, né? Isso é uma proposta muito importante para, por exemplo, casais que precisam viajar, né? Casais que precisam ir para fora do país. Então tem ali, aproveita o momento para se despedir da família e faz aquele encontro ali dessa forma, né? É um dinheiro que você investe por alguma necessidade, né? Uma necessidade maior, eu acredito nisso, né? Ali na reportagem não tem um motivo explícito, mas eu acredito nessa necessidade maior. Mas você fazer um casal, né, normal, né, que em vias assim de recesso econômico, fazer um investimento tão alto para fazer um casamento com as pessoas dentro do carro, eu acho difícil. Acho difícil. E se você não tiver uma coisa que motive, sabe, É, Mônica? Que é tenha realmente verdade. válido, como por exemplo, ir para fora do país, né? Sim, sim. Eu acho também. Ou então é porque, não sei, é um desejo muito forte, mas eu acho que também não. É as pessoas ficarem sujeitas, vão para um casamento para ficar sujeitas dentro do carro. Eu acho tem que gostar muito, tem que querer muito, tem que compreender Eu muito, acho, não é? eu acho que estão motivadas por algo maior, sabe? Tem um motivo É, maior além, né? E eu é. Mas me conta o que e conta para nós o que consiste ser wedding planning. É planejamento, planejar casamentos, planejadora de casamentos ou de eventos do modo geral ou casamentos e como isso funciona na prática. Isso passa por uma assessoria, passa só por realizar a festa, enfim, deve ser um trabalho muito grande, né? É, porque manter uma festa de casamento é brincadeira, não. o brasileiro adora a palavra em inglês, né? E o wedding É, planner nada mais é do que um organizador de casamento, um planejador de casamento. O wedding, né? Não sei qual é a é. pronúncia correta, acho que é wedding, que significa casamento, né? E planner, Planejador. Planejador. planejado. Então nada mais é do que isso, um organizador de casamento, né? E na verdade, assim, a minha meu maior amor, minha vida, sempre foi em relação à decoração, né? Hum, Organizar o casamento em si surgiu de quando eu cheguei na Costa Verde, né, em 2012, e que surgiu o contatos via internet, né, onde as pessoas começaram a entrar em contato de outros países, né? Então, cortou total agora. cortou Você estava falando na Costa Verde, aí isso. depois cortou, ficou falhando. E agora, melhorou? Melhorou. Meu Deus. Tá É. Hoje tá difícil. Mas Você estava dizendo que você gostava mais da parte de decoração, eu gosto, mas gosta, eu gosto mais da parte da decoração. mas só que enveredou por esse lado também. Isso foi muito por acaso, né? Porque as divulgações eram só via internet. Aliás, ainda é via internet, né? Porque eu saí de uma cidade para outra, saí de Salvador para o Rio,
né? E aí tinha que ser via internet a divulgação do meu trabalho, né? Não sei se está melhorando aí o som. Eles botaram, travou, mas agora eu acho que tá bom, gente. Eu pedi para ela repetir, voltou. Voltou aqui. Hoje a internet está me ajudando, não. A internet está contra nós. Sim. Aí Aí, você enveredou aí por esse, pela sua. naturalmente, mas não são em todos, sabe, Mônica? Não são em todos os eventos que eu faço o wedding planner, não. O Ah, que que tá. acontece? Meu maior foco é a decoração, certo? Então, assim, por quê? Meu maior foco é a decoração? Porque eu estudei a minha vida inteira para isso, né? Ah, tá. São 30 anos nesse ramo, certo? Então, 30 anos que eu estudo sobre arranjos construído, sobre design, sobre uma série de coisas que envolvem a decoração. Então, ir para a área de planejamento foi primeiro um acaso do destino, né? E eu me apaixonei principalmente pelos noivos, né? Foi noivos que vieram de Portugal, né? Ele era de Portugal, ela era da França, e entraram em contato comigo. Foi o primeiro, inclusive, Elopement Wedding. Esse Elopement Wedding é o casamento a dois, né? Que também, na verdade, era um destination wedding, porque eles eram de fora e vieram casar no Brasil. Hum. Então, foi um casamento pequeno, só para eles dois e 4 pessoas, né, em Angra dos Reis, que foi assim encantador. Eu me emocionei. E cortou? Onde você estava dizendo, foi encantador, eu me emocionei daí para frente e não foi mais nada. E me emocionei muito. Agora, pronto, então. Aí depois disso, né, vieram outros casamentos. Vieram casamentos de Minas, de São Paulo, de Curitiba, de Santa Catarina, todos para casar no circuito Paraty, Angra dos Reis, onde eu morei 5 anos, né? E depois me mudei aqui para Barra Mansa, Volta Redonda, que são cidades 15 minutos, uma dentro da outra praticamente, né? E estou agora aqui e continuo fazendo casamento por lá, por Valença, por Vassouras, que é essa região toda aqui que acontecem os Mas casamentos. eram sempre casamentos pequenos, assim, com Não, poucas não, não. pessoas? Não, não. Não, não, não. Esses elopement wedding e os destination aconteciam de forma bem pequena, reduzida, porque esses casamentos, a característica principal deles é justamente o casal que ele quer investir na viagem, Ah, querem o investimento na viagem. Então, fazem, eles pegam poucas pessoas, família, 15, 20 pessoas no máximo, e aquela viagem é o casamento em si e ao mesmo tempo é a lua de mel. Entendeu? entendi. Então, o elopement, na verdade, é fugir, né? A palavra elope vem de fugir. Então, o casal ele foge sem que ninguém saiba e vai para outro lugar casar. Isso acontece muito na Europa, né? Nos É. países fora. Aqui no Brasil não tinha muito essa cultura e agora está surgindo aí. Os artistas fazem muito isso, né? Foge para ficar longe dos holofotes aí da mídia e casam. Então, isso é uma. Voltou, gente? Está dizendo aqui que Voltou, voltou. Eu, que eu tô... louco! Que Hoje tá loucura! louco. Que Hoje loucura! é pra superar mesmo. Supera. Mas vamos superar a internet. Mas olha, você falou nesses casamentos, e eu perguntei lá atrás e gostaria de saber que deve ser uma loucura um planejamento de casamento. Uma verdadeira, não é? Então, assim, conta para nós como é esse trabalho, quer seja pequeno, quer seja grande, quer seja enorme. Eu imagino que deve ser uma loucura, porque envolve muita coisa. Inclusive, deve envolver pedido de noiva, de mãe de noiva, de sei lá quem que você tem que fazer. Não é verdade? Adorei de novo. Não é verdade. Deve estar assim, deve ser uma As loucura. noivas, as noivas elas ficam num estado de nervo muito grande, né? E não são todas, graças a Deus eu tenho muita sorte de ter noivas maravilhosas, né, que aparecem para mim, mas não vou mentir que aqui e ali, né, apareceu já uma noiva desesperada. Não vou mentir, eu acho que isso faz
Mas isso tudo se dá ao estado de nervo que elas ficam, né? É uma emoção muito grande, é um dia único. Ali envolve uma série de coisas, né? Envolve, nossa senhora, é um mundo. E organizar isso tudo não é fácil, né? Não é. Mesmo para quem planeja só a decoração, né? Que em 80% dos casos eu planejo só a decoração, é, é difícil, né? Porque envolve fornecedor, envolve mão de obra, né? Envolve caminhão. Lidar com caminhoneiro não é uma coisa fácil, lidar com frete é um troço difícil, né? Então você organizar cronograma de entrega, horário, captar recurso para esses eventos, né? É delicado demais, exige muitas vezes meses de preparação. Né? Eu já fiz um casamento que durou só uma semana, eu tive que planejar ele inteiro em uma semana, que foi o Nossa, casamento de um jogador de futebol, Conca, né? Não sei se quem conhece aqui, que foi em uma semana, né? E não foi fácil, foi bem complicado, mas a gente conseguiu realizar. Agora, no geral, os casamentos são construídos ao longo de 8 meses, 9 meses, né? Então, ali dá para você fazer uma distribuição boa de cronograma, né? De reuniões com o cliente, reuniões em loco, que é fundamental, né? No espaço onde, como eles me entram em contato comigo via internet, é muito importante que a gente faça esse contato, né, visual no espaço onde vai ser o casamento. Mas não é fácil, mas não. Mas não deve ser fácil, não. Você disse assim que leva meses. Mas eu acho que tudo concentra ou converge para o dia do casamento, né? Porque você teve um preparatório antes, vai chegar a tal hora, vai. Mas no dia do casamento, eu acho que penso, se eu estiver errado, você me corrige, que quem planeja o casamento tá doidinho para que nada saia errado. É errado, E exato. não é? Eu não É sei. luta. E corre contra o tempo também. Sim, sim. Não é? Corre contra. Mas como é esse relacionamento de quem lhe contrata? Olha, eu quero um casamento assim, a pessoa define flores, ou é você, define o que deve ser na decoração, ou você que estuda aquele ambiente, que estuda aquele casal, ou já vem tudo pré-determinado. Eu quero isso, isso, isso. E tem gente que fica no pé, não gostei. Pede eu tô delirando, viu? Pede aqui uma flor rosa, eu quero tal flor. Quando chega lá, não gostei. Já aconteceu isso? Mônica, eu tenho 20 anos fazendo evento, né? Não são 20 dias. É verdade. Então, assim, já aconteceu isso lá no início, lá atrás, quando eu tinha pouquíssima experiência com isso, do cliente ele definir algumas coisas, né? Hoje em dia, o cliente ele já, primeiro de tudo, ele já conhece o meu trabalho, ele precisa, inclusive, conhecer o meu trabalho, ele precisa conhecer qual é a minha tendência de trabalho, né? Que algumas coisas eu não faço, então ele vai ter que perceber ali, e geralmente quem me procura através da internet sabe qual é a minha linha de acesso à decoração. Então, Entendi. então ele vai saber que determinadas, né, situações, por exemplo, já teve uma cliente que me pediu para fazer tudo com vidro espelhado. E ela tinha vindo por intermédio de uma indicação de uma outra noiva, né? E aí eu pedi a ela para que justamente entrasse no meu Instagram, que é o meu portfólio de trabalho, meu maior portfólio é o Instagram, né? E aí eu pedi a ela que entrasse para ver se ela se identificava com o meu trabalho, né? Disse ela, olha, você primeiro vai entrar lá para ver o meu portfólio e depois a gente volta a conversar. Né? Então ela falou, depois ela voltou, falou comigo que realmente ela tinha se enganado, que não era isso que ela queria. Então, assim, super respeitável quem gosta do determinado estilo de decoração, né? Respeito e tá tudo bem isso. Mas é Então as importante demais. pessoas já sabem como você trabalha, qual é o tipo de decoração. Então, Sim, ela não vai chegar pedir uma coisa da Leroy de fora. Ela já não. e ela deixa por sua conta, é isso? Eu lutei muito para ter essa identidade visual, lutei muito para ter essa identificação, né, para que a minha origem de decoração fosse respeitada. Não foi fácil,
né? Mas lutei muito. Eu já tive que dizer sim a determinadas decorações que fugiam completamente ao meu estilo de trabalho, mas hoje não mais, né? Hoje eu já identifico bem isso no meu portfólio, né? E as clientes que vêm já vêm com essa afinidade realmente de fazer aquilo que ela tem afinidade comigo, né? Então, Entendi. em geral, graças a Deus, né? Não tem esse problema. O máximo que a cliente, claro, que ela vai escolher a cor, né? Paleta de cores ali dentro do que é possível. Muitas vezes também eu interfiro na paleta de cores, porque às vezes não tem relação com o espaço, com o ambiente. Ah, A gente entendi. trabalha muito com o ar livre, né? Com decoração integrada à natureza. Então, às vezes, a cor que ela escolheu, porque assim, é importante demais que a noiva entenda que ela não é profissional da área, ela é profissional como noiva, né? Ela é noiva. Ela está na Então, categoria noiva. noiva, exato. E isso é lindo, é maravilhoso. Ela precisa encontrar um profissional que saiba o que está fazendo, né? Para ir ali dando norte, entendeu? Então, por isso que é difícil para os profissionais que estão iniciando, essa identificação com o cliente. Às vezes é difícil, porque o profissional que está iniciando, ele ainda não tem uma identidade, né? Então, vai ser complicado para a noiva formar ali, formalizar uma identidade, uma afinidade com aquele decorador. A decoração, isso é uma curiosidade que agora me ocorreu. Ela tem que estar adequada ao ambiente, logicamente, mas você leva em conta, por exemplo, qual é o bolo que você vai fazer, qual é o estilo de bolo, ou isso você interfere, ou até, assim, vestimenta da noiva. Olha, essa decoração tem mais a ver, ou não, é totalmente separado. Não, eu dou sugestões, sim, né, para que não fuja muito. Por exemplo, uma noiva que vai casar no estilo boho, né, no estilo rústico de ser. Então, assim, ela procurar um vestido que tenha esse alinhamento, né, com a ocasião, a cor do bolo, né, o estilo do bolo, para que não tenha, não fuja, né? Existem os bolos com os formatos clássicos, existe o bolo com o formato mais atual, que são os bolos também desconstruídos, né? Então, assim, eu dou umas sugestões, sim, para que não fique tão, a distância não fique tão, né, discrepante, mas em algumas situações, até mesmo no buffet, que o ano passado eu investi muito na área de buffet, né, e fiz muitos casamentos com isso, esse ano não, né, esse ano no início do ano, até fevereiro eu fiz, mas depois eu não fiz mais por conta da pandemia, e 2021 eu pretendo também não fazer. Mas até no buffet, nas comidinhas, interfere demais. Eu dou muito. Aí eu entro mesmo, porque determinadas comidas não podem ser servidas ao ar livre, né? A gente pode. Eu sempre converso muito com as noivas em relação a isso, Ah, né? diz assim, alguns fatos que aconteceram. Em relação à comida, em relação a vestido que não combinava, em relação talvez ao bolo. Porque, pelo que você está dizendo aí, o primeiro profissional, dos outros, deve ser o decorador. Se eu É. tiver errado, né? Para que daí tenha todo o segmento. Eu vou escolher a roupa tal, mas as pessoas já chegam para vocês, as noivas, com bolo definido, aí, vestido definido, local já definido, mas que não condiz, digamos, como você disse antes. No geral, é um desafio, e aliás, tudo que chega para mim é meio que desafio, né? Por isso que a live é uma superação aí. Mas as noivas, elas, no geral, vêm para mim muito cruas, sem saber direito o que fazer, né? Então, a gente vai conversando. Mas já aconteceu alguns. A maioria das vezes elas me ouvem, elas conseguem me ouvir, né? E existe uma coerência, né, entre decorador, entre Cristiane e ali noiva. A gente vai conversando bastante, eu procuro sempre dar muita atenção e conversar para que ela, às vezes, a noiva às vezes nem percebe que ela está sendo conduzida, né? Mas eu estou ali conduzindo para que realmente ela fique feliz. A ideia é que ela, no dia
do evento esteja mais feliz, né? Então é preciso ter essa condução e ter essa habilidade também. Mas já aconteceu alguns absurdos de quando, por exemplo, eu não cuidava de ser servido ao ar livre, né? Um casamento às 4 da tarde, ser servido feijoada, né? Eita! É, E aí? é uma coisa. Você concordou? Então, eu sugeri que não, mas existia na época, eu não fazia buffet nessa época, né? Mas sugeri que fosse trocado, que eu, né? Falei porque o ambiente, o sol, 4 da tarde, né? O clima que né? Precisava ter ali uma prevenção, mas existia uma cultura da família. Então, assim, tem coisas que você tem que estar meio que passando, né? É, ter uma certa habilidade, sabe, Mônica, para falar. Isso é um desafio absurdo, mas gerou uma situação grave, gerou uma pessoa que teve que ir para o hospital por infecção intestinal, né, porque estava Nossa. quente, né, e ao ar livre a gente põe tenda e tenda abafa, né. Então você imagina aí que não foi uma coisa muito prazerosa, não. Mas existe uma cultura entre a família em relação à feijoada. Foi a família, inclusive, que fez, se juntou para fazer. Isso, se tiver alguma noiva aqui, né, eu sugiro que tenha cuidado com isso, né? É. Os familiares que fazem, que querem ali servir, oferecer a comidinha, que tenha muito cuidado com isso. Primeiro que a família fica muito cansada, não consegue curtir o casamento, enfim, É, é enfim. verdade. É um rolo só. Bom, aí veio a pandemia, tudo isso foi suspenso. E como é que ficou? Você tinha funcionários ou não? Você só tem. Não, Você contrata. eu só tenho freelancer. Eu Pois não é, tenho, graças a Deus, foi a minha proteção divina. foi. Você está sem receber, mas também não tem dívidas que você não possa pagar. Não é isso? Que Eu você. tenho, eu não posso pagar até eu ter cliente de novo. Sim, eu entendi, mas elas são suas, ela não afeta Não, terceiros, ela né? afetou a empresa, porque eu tenho uma empresa registrada, né? Ela afetou a empresa, então pagamento de impostos, essas coisas. Afetou o fornecedor, né? Porque eu tenho fornecedor via cartão de crédito, via boleto, essas coisas todas, então acabou afetando sim. E assim, são coisas que a gente está ajustando, que a gente não entrou em desespero, né? Mas que graças a Deus eu não tenho nenhuma família, graças a Deus, ligada a mim, né? Direto, Verdade. que eu tenha prejudicado por conta da pandemia, essa parte de eventos. É muita gente ligada, as pessoas não têm noção de quantas pessoas estão ligadas à área de eventos, né? De quantos freelancers, garçom, florista, pessoa da limpeza, segurança, né? Barman, pessoal de som, iluminação, tudo isso motorista de frete, tudo isso são equipes que fazem parte de um evento e que muitas vezes quem está ali aniversariando, a noiva, ela nem sabe que tem tudo isso ali por trás, ela nem sabe que o É. valor dado a ela teve tudo isso por trás, né? Então é muito difícil. Esse momento da pandemia foi assim, E as flores, os arranjos, eles são o que você determina e quem faz os arranjos são as floriculturas e mandam para você. Como é isso? Ou você compra as flores e você faz os arranjos? flores, eu faço questão, tá aí uma das coisas que eu faço questão de fazer é a compra de flores, né? Não abro mão disso, Por quê? né? Gente, porque é o meu xodó, né? Uma coisa que eu respeito muito é a natureza, né? Quem me conhece aqui sabe o quanto que eu amo as flores. Se tiver alguém aqui da, da live que me conhece, sabe o quanto que eu amo. A compra de flor para mim é algo fundamental e eu faço questão de escolher o melhor que está ali, né? Mas no geral eu não deixo as noivas escolherem a flor, só se ela conhecer e fizer muita questão de algum tipo de flor, e mesmo assim vai ser difícil. Primeiro porque flor é sazonal, né? É. A gente
não sabe, a noiva ela não sabe a época de cada flor. Como eu te disse no início, o máximo que ela vai escolher ali é a cor das flores, né? Então ela tem que deixar muito livre essa questão da minha escolha de flores e confiar no meu trabalho, né? É uma relação de confiança absurda, né? Porque você não entende e você vai ter que deixar na mão do profissional e que aquilo seja bom. Então, assim, talvez gere na noiva, quem ele contrata, uma certa apreensão, digamos, né? Mesmo vendo o seu trabalho, Não, mesmo com esse. eu não Não? deixo a noiva se sentir insegura, principalmente se ela acompanhar meu trabalho na internet, porque eu posto o Ah, tempo justamente para deixar todos os meus clientes seguros, né? Então, quem me acompanha na internet, é por isso que eu faço questão de deixar as minhas redes sociais abertas e trabalho muito para que a relação de confiança ela seja 100%, né? mas Aí, essa história de eventos começou lá quando lá você morava na Bahia e aí tomou maior volume no Rio de Janeiro. E como foi se mudar, né? E mudar empresa, bem etc. Começou bem pouquinho em Maceió, né? Começou aí em Maceió, bem pouquinho, bem pequenininho. Algumas empresas que eu fiz alguns arranjos, né? Agora me esqueci o nome, uma empresa grande aí, esqueci da área de cana-de-açúcar aí, esqueci o nome agora. Ah, que tem flores tropicais. Não, é uma empresa mesmo, grande. Começou aí, mas enfim, começou aí bem pequenininho, depois foi para Salvador, começou também pequeno, porque eu começava a fazer uma brincadeira de fazer festa de amiga e e, e aí a coisa foi ampliando e as pessoas me chamando, né? Foi, né? Começou a crescer de fato e em Feira de Santana eu fiz grandes casamentos, né, grandes eventos e quando eu mudei para Angra também, né, a coisa ampliou bastante, né, ao ponto de eu fazer um evento corporativo no Clube Nossa. Médico, o maior evento para 1.000 pessoas, né? Então foi o evento maior que eu fiz, mas um evento muito bem planejado, um evento muito bem organizado, de 8 meses de preparação, com uma equipe maravilhosa que eu nunca vou esquecer esse evento. E daí em diante, né, isso tem já 10 anos, né? 10 anos, fora da época de Salvador, né? 15 anos aí. Uma outra vertente que eu gostaria de saber se você também atuou ou atua, sendo assessora da noiva, assessoria o casamento em si. Como é, se você fez, como é isso? É de ir em todos os lugares, escolher o quê? Enfim, Eu fiz isso há um tempo atrás, viu, Mônica? Mas eu confesso que não é realmente a minha área. Só se realmente for o destination, né? Que é quando a noiva vem de outro país, ela gosta de pagar o que esse trabalho faz, né? Então, tem uma Rose Evento aí, a Rose Eventos trazendo a feira noiva Sara. a gente me É conhece aqui, grata pelos seus arranjos. Olha que legal. Rose, obrigada. Então, Hoje você não faz essa então, assessoria, hoje eu mas não faço. conta pra gente em que consiste, como é que é, se é assim. Consiste num trabalho lindo de assessoria e de estar ali do lado da noiva para tudo, né? Para todos os momentos, de estar disponível com carro, com telefone, quase que 24 horas, é não deixar a noiva na mão de jeito nenhum. Algumas assessorias, eu fiz inclusive um curso em São Paulo sobre assessoria de casamento, né? Então, assim, tem um preparo para isso, mas eu não gosto. Particularmente, eu prefiro e eu amo decoração. Esse aqui é o meu grande amor. E eu acho que a gente tem que fazer aquilo que ama, não tem jeito, Eu né? Então, entendi, mas eu quero detalhes mais específicos dessa questão da assessoria, detalhes sórdidos, porque deve ser uma coisa, você está colada na noiva 24 horas quase, né? Como você disse, e quanto tempo antes? Você vai o quê? Escolher o vestido, vai escolher provar doces, salgados, o que é que você, qual consiste esse trabalho? sapato, prova de lugar, escolha dos lugares, né?
do local onde vai ser de fato o casamento, até da lua de mel, né? Isso assim, É mesmo? existe a assessoria completa, né? E existe a assessoria que é só para o dia do casamento ou uma semana antes do casamento. Existe, né, 2 a 3 tipos de pacotes de assessoria que é feito. No geral, antigamente, quando eu fazia assessoria, eu fazia o pacote inteiro, nunca fazia só o dia. Hoje em dia eu não faço e não gosto. Quando a noiva tem muita dificuldade, né, e pede muito, eu ajudo ela ali um pouquinho no dia do casamento, para ela não ficar desesperada, mas no geral eu sofro muito com isso. Por quê? Por exemplo, vou dar um exemplo de um último casamento que eu fiz, em que a noiva me pediu, porque ela estava muito sozinha no dia do casamento e tal, se eu não podia, depois que eu decorasse, eu ficar ali do lado dela para organizar a família dela. Ocorre que o que acontece? Quando a noiva te faz esse pedido, né, ela esquece de avisar isso para os convidados dela, correto? Ela esquece de avisar que eu não sou a cerimonialista, ela esquece de avisar que eu estou ali só para dar uma ajuda para ela. Aí o que Entendi. acontece? Os convidados começam a exigir de você algo que você não foi paga para isso. Entendeu? Então já teve convidado de exigir de mim que eu ficasse com o filho dela, por dela entrar no corredor. Ai, tem dó, né? Entende? Então, assim, nem no trabalho de assessoria, isso vai aqui uma dica importante para o cerimonial, nem no trabalho de assessoria de casamento, o assessor deve ficar responsável por criança. Isso tem que ficar, inclusive, muito claro em contrato, que você não é responsável por criança, porque criança é uma responsabilidade muito grande, né? Com certeza. Então, assim, a não ser que o assessor contrate também pessoas para ficar só com as crianças. E aí tem que ser só exclusivamente para as crianças. E aí exige uma série de responsabilidades jurídicas envolvidas, né? Com Então, certeza. então essa situação que foi me tirando também o encanto de assessorar a noiva, né? Primeiro porque eu sou extremamente responsável, né? E eu não gosto de deixar passar nenhum detalhe. E foi tirando o encanto, e quanto mais eu fazia assessoria, mais eu percebia o quanto eu amava a decoração. Ou seja, totalmente oposto. Não, não dá para. E eu acho que exige tanto que você termina não tendo vida, né? Aqui a Rose Eventos está dizendo: Cristiane é hiper talentosa, cuidadosa, detalhista, perfeccionista e coloca muito amor no que faz. E a Rogéria está dizendo que é um trabalho muito lindo e dedicado a um sonho mesmo. Bom, é gratificante. No dia do casamento, você deve estar acabada, exausta, ou não, não sei, mas eu acho que sim. Né? Se você é tão detalhista como estão dizendo aqui, perfeccionista e tal, você está com as energias sugadas, mas Total. você se sente assim, poxa, que lindo, que belo trabalho, satisfeita? Então, eu fico um mês sem dormir, né, Ave, do casamento, e depois eu levo uma semana para me recuperar, de tão estressante que é, né? É, mas eu faço aquele evento como se fosse para mim, né? No dia que eu estou fazendo, depois que ele está pronto, eu olho assim e digo, é uma festa que eu faria para mim. Então eu não aceito menos que isso, entendeu? Então é por isso que eu fico tão desgastada, né? Sem dormir, sem comer. A maioria das vezes, quem trabalha comigo, fornecedor, sabe que muitas vezes eu não como no dia do evento, né? Eu não paro enquanto eu não vejo tudo pronto. Então é extremamente desgastante, sim. E é isso que as pessoas muitas vezes não entendem, né? O profissional, a noiva não entende o profissional de eventos, que ele não está pagando só o evento em si, né? Ele está pagando o valor de um profissional desse, entendeu? Então, qual é o valor? Não é o custo, né? Não é o dinheiro, e sim o valor. Então, nem todo profissional se entrega dessa forma, é né? verdade. As noivas, elas precisam ter cuidado quando elas contratam um profissional, né? Não estou dizendo que eu sou a melhor do mundo, existe muito Sim, mas você está dizendo as referências, né? igual a mim e melhor do que eu, né? Mas precisa tomar cuidado com o profissional que cobra 50% mais barato, né? Precisa saber se ele vai ter essa entrega de valor, né? Ele cobrou mais barato, mas ele vai entregar valor. É isso que precisa ter
precisa ter em mente, entende? Esse cuidado. Entender. E você fica também durante o evento em si, quando está sendo realizada a cerimônia, existe a necessidade do decorador ficar, porque se algo deu errado, você vai lá ajeitar ou não? Seu trabalho acaba, tá tudo pronto, pronto. Tchau, vamos embora. Como é isso? Então, no geral, eu fico até o final, porque os casamentos se encerram e eu gosto de recolher já ali tudo e já sair. Então, assim, eu fico por ali, né? Fico ali pelo cantinho, né, dando uma olhada, mas eu tenho certeza que não vai dar nada errado, porque a decoração ela é feita para aguentar chuva e sol, né? Então, eu faço a decoração que ela vai aguentar ali, ela só não vai aguentar uma tempestade, certo? Né? Que saia Um derrubando tudo. furacão, O furacão não um vai aguentar. tufão. Aí né, impossível prever isso, mas chuva e sol a decoração vai aguentar. Então eu fico na decoração, no evento, não é porque eu tenho medo de dar alguma coisa errada, mas é porque eu gosto de recolher tudo no mesmo dia, porque eu levo muitas peças que são peças exclusivas, né, que são peças de acervo meu que eu já tenho há muito tempo, né? Então, assim, eu tenho muito cuidado, muita cautela com isso, então eu acabo ficando ali até o final para poder recolher esse material. Uma perguntinha assim, bem básica, que a gente vê muito em festas, em eventos, não diria talvez em casamento, mas também. As pessoas têm o costume de levar as coisas para casa, desde a decoração ao arranjo da mesa para levar mesmo, mas às vezes o arranjo da mesa está numa peça que é sua, mas aí, enfim, é o souvenir. Leva É, tudo. Às vezes leva comida, por maior educação que acha que tenha, mas acontece muito isso. Acontece, e isso já está computado no seu valor, porque você sabe que fatalmente vai acontecer. O que é que mais se leva? Mônica, graças a Deus, nesses 15 anos, ou 20 anos, né, 5 anos aí de adaptação de trabalho e 15 anos efetivo mesmo de evento, eu nunca vivi essa situação de alguém levar uma peça minha. Que Parece bom. brincadeira, é isso, mas eu não sei se a relação que eu tenho com o cliente é muito transparente, sabe? E isso realmente nunca aconteceu. Mas A primeira, acontece, né? Acontece. eu tenho muitos colegas que falam que isso acontece de fato, né? Mas realmente isso comigo nunca aconteceu. Teve um evento agora, nesse último evento do ano que eu fiz, que sumiram umas taças, né? Taça de drink. Mas foram 5 taças somente, depois a gente descobriu que tinha quebrado, né? E o que são 5 taças, né? É. Mas, assim, no geral, no meu contrato vai uma cláusula onde existe a questão da perda, né? Dos valores. Isso é uma coisa importante demais que o decorador tenha em mente um contrato, né? Então, vai ali as perdas, a cobrança do valor pelas perdas e nada que não seja conversado, discutido, como por exemplo essas 5 taças, né? A cliente veio, falou comigo, pediu desculpa, Cris, olha, quebrou, me diz aí qual é o valor, que é para poder a gente, né? A cliente foi super correta comigo, mas de imediato eu disse para ela que não precisava se preocupar, porque E cinco ter a taças consciência de que deve repor, né? A não ser que você não queira, mas deve repor, porque aquilo faz parte do seu patrimônio, né? Sim, exatamente, exatamente, faz parte do patrimônio. Eu tenho essa cláusula em contrato por conta das peças que eu tenho, que são, né, vasos, cestos, que são, né, materiais do meu acervo. Então, por conta disso, eu tenho isso em cláusula de contrato. Mas nunca tive. Sinceramente, graças a Deus, eu nunca tive esse problema. Mas você presencia levando coisas em eventos. Não digo Nunca necessariamente assim, nos que você já fez, ou até outros que você vai. Nunca presenciou? Graças a Deus. Eu teve um evento que agora eu não sei se não me recordo se fui eu fazendo ou se foi eu num evento. Que as pessoas. Já não fui eu fazendo, lembrei. As pessoas levaram um arranjo de mesa, da mesa, né? Os meus arranjos da mesa,
ninguém nunca levou. Eu não sei se porque existe claramente ali que não é para ele levar, né? Ou se existe porque tá claro ali que não tem como ele levar. Ou se também por eu ter uma equipe muito boa, geralmente eu estou com uma equipe de cerimonialistas boa, e que a pessoa vai e pergunta para o cerimonialista se pode levar, e o cerimonialista responde que não, que faz parte do acervo da empresa. Então, por esse motivo, tudo depende do nível do evento também, viu, Mônica? Tudo depende muito do nível do evento. Determinados os eventos que eu faço, geralmente as pessoas elas não têm essa preocupação, entendeu? São pessoas que vêm de fora, fora do país, fora dos estados, e que já tem ali uma cultura de não fazer isso, sabe? De não. Mãe de noiva. Mãe de noiva é uma bênção ou é um transtorno? É pior do que a noiva em certas circunstâncias. Bom, mãe de noiva é ser humano, Ó, a né? Alice está dizendo que acha um horror, leva até as frutas das Das... cascatas. É, Nossa, por isso que eu gente. perguntei, né? Graças a Deus que você não. Pois é, engraçado, né? Como eu disse, eu tenho colegas que relatam esse tipo de situação, né? De ter feito, mas no meu nunca aconteceu. Não sei se vai acontecer, né? Mas não aconteceu não. Né? Mas assim, mãe de noiva, voltando à mãe de noiva é ser humano, né? É. E depende do ser humano, né? Tem ser humano que apoia, que ajuda, que está junto, e tem ser humano que interfere, que atrapalha mais do que o que ajuda, né? Uhum. Uma saia justa em outros momentos é prazeroso estar com a mãe, em outros momentos ainda bem que está com a mãe, né? Porque às vezes é a noiva que está surtando e a mãe que está ali equilibrando. Então eu já vivi esses diversos momentos. Nunca vivi uma mãe, meu Deus do céu, uma mãe desesperadora que era impossível. Não, não vivi essa mãe. Mas já vivi algumas mães que atrapalharam um pouquinho, mas que foram terríveis, nunca. Conta para nós como foi essa história, porque para você está tão acostumada, mas para nós é tudo uma coisa nova, né? Assim que a gente está vendo os bastidores através dos seus olhos e da sua ação. Como é que essas mães. É, né? Porque você é que age com isso. Como é que essas mães atrapalham? Diga aí situações que você já viveu ou que acontece que você tem conhecimento. Hum. Essas mães elas atrapalham quando elas não respeitam o desejo da filha, né? Por exemplo, a filha quer casar, quer entrar de vermelho, né? Nossa, E a mãe, não, um exemplo, né? E a mãe, ela é contra, ela não quer, ela não deixa, ela não permite, entendeu? Então, isso é uma mãe que interfere, que atrapalha, que gera sofrimento na execução das coisas. Mas é uma mãe que sugere para a filha que não seja uma feijoada, que seja uma comida mais leve, entendeu? Essa é uma mãe que ajuda, é uma mãe que apoia. Que ela diz, filha, é melhor o vermelho não, use o rosa, entendeu? Mas uma mãe que deixa realmente a filha sofrendo na situação dessa é com as filhas, algumas filhas já chegaram para mim e deixa minha mãe falar o que ela quiser aí junto com você, mas a gente não vai fazer nada que ela vai pedir. entendi. Eu, Porque são mães que interferem bastante, né? interfere. Então a própria filha já sabe da situação, entendeu? Então é bem. E o noivo nesse papel? O noivo pia, não diz nada, o noivo tá tudo bom, se tiver rosa é rosa, se tiver azul é azul. Enfim, o noivo nem aí, ou o noivo é participativo, na maioria das vezes, né? Você tem esses anos todos. Metade, metade, sabe? Metade, eu já tive noivo que participou muito, né? Assim, 100%, que foi super parceiro da noiva, que estava ali junto, que ajudou, que opinou. Já tive noivo que nem apareceu, só apareceu no dia do casamento. Já tive um noivo que foi ele que fez tudo, né? Foi. Que foi esse noivo de Portugal, né? Foi ele que entrou em contato comigo, foi ele que fechou contrato, foi ele que fechou valor, foi ele que viu tudo, a noiva não podia, né, fazer nada.
Então, assim, eu já tive esse tipo de noiva aí, né? De situações, de Mas noiva. esse noivo que interfere ou participa, gera atrito com as noivas, ou a noiva sempre quer o que ela quer, porque é o dia da realização dela, como se esquecesse que a realização dela passa também pela Não, realização do coitado do noivo, né? não. Esses noivos que interferem têm um papel muito bonito e as noivas até gostam, né? Esses noivos, pelo menos o que aconteceu comigo, né? Os noivos que tiveram aí uma interferência, que opinaram, que quiseram sugerir, foram noivos que as noivas estavam ali amando, né? De estar ali junto e tal. Não teve nenhuma dificuldade, não. Nenhuma. É importante também uma coisa dizer que os noivos, noivo e noiva, estão no começo das histórias dele, né? É. Tudo é lindo, tudo é maravilhoso. É importante dizer isso, né? Não É. posso negar que é isso. Então, tudo é maravilhoso. Um noivo diz, ai, vamos, vamos, entendeu? Então, assim, por mais que a noiva tenha uma personalidade forte, e no geral elas têm, mas elas acaba convergindo ali, entendeu? As coisas fluem de Mas forma o noivo é o mais esquecido nesse processo todo ou é deixado de lado? O que é que não, você acha assim? esquecido como assim, pela noiva? Pela noiva, sim, na execução de tudo. Ele é o que vai aparecer no dia do casamento, fora as exceções, como você disse, de noivos que participam e tal. Mas no comum, Em geral, ele as é o que vai. próprias, as próprias noivas deixam ele, ó, o noivo, tá bom, é o noivo. É, no geral, Mônica, o noivo é o que vai aparecer no dia do casamento, para ele tá tudo bom, que a noiva definir, tá tudo bom. Vamos lá, vamos dar um percentual aí. 70% dos noivos não interferem. Então é tudo. É porque eu acho que já seria a primeira briga antes do casamento, né? Com toda certeza. Porque as noivas acham que o dia é o glamour. Sempre se fala muito em casamento e a gente foca muito em noiva e não em Sim, noivo, não é? desde o Talvez seja princípio um processo cultural mesmo. A é um, noiva, né? E é um processo natural, você, principalmente no Brasil. principalmente no Brasil. Você tem vontade de imaginou-se um dia fazendo um casamento tipo da princesa Diana, um casamento Não. daquele ou é uma coisa tão assim, cheio de regra e muito glamour que não lhe enche os olhos. Feche os olhos. Eu entendo de protocolo, gosto de alguns protocolos, acho importantes algumas regrinhas de mesa posta, por exemplo, eu adoro, ensino sobre isso, dou aula sobre isso, mas é uma coisa que eu não tenho a menor afinidade. Jamais me imagino fazendo um casamento cheio de protocolos, cheio de regras, né? Inclusive, os casamentos que eu faço são casamentos ao ar livre. A própria palavra já diz, ar livre, né? Então são livres de regras. As noivas que me procuram são livres de regras, livres de protocolos. Elas criam as próprias cerimônias, né? Eu tive um casamento agora no início do ano que foram, se eu não me engano, 4 cerimônias em um casamento somente, né? O pai pegou cerimônias de várias culturas e fez em um casamento só. Aí você imagina a liberdade de um evento desse, né? Com São certeza. os casamentos que eu me identifico. Eu sou uma pessoa muito livre, né? Eu sou isso e ensino sobre isso e falo muito sobre isso. Então, eu jamais me permitiria fazer um casamento para a princesa Diana ou Ou algo do gênero, né? Alguém do algo. gênero. Não Entendi. faria. E seu sonho em relação a eventos desse porte? Por exemplo, atuar lá fora, na Europa, em algum lugar que você. Ah, eu pretendo expandir meu negócio a ponto de fazer casamento de brasileiros lá fora, em Itália, Portugal, Espanha, enfim, você tem esse sonho e Eu, como é a logística disso? Porque você conhece muito bem as coisas onde você mora, onde você vai procurar, né? Quem você vai procurar para ser fornecedor. E lá fora, você se arriscaria? com certeza, sim. É,
Eu achei que eu não ia conseguir fazer um casamento depois de ter saído de Salvador, né? E fui parar em Salvador em dezembro do ano passado, né, a convite de uma cliente, e fui fazer o casamento lá. Achei que eu jamais ia fazer um casamento fora do meu processo aqui, né, do local que você domina. E fiz o casamento em Salvador, né, foi fantástico, um casamento para 100 pessoas, foi maravilhoso. E agora o sonho é fazer um casamento em Portugal. Tem Olha! uma prima que casou em Portugal agora, né? Casou no civil recentemente, e ela vive me falando que acabou a pandemia, que eu vou para lá para fazer o casamento dela. Então, assim, o meu sonho atualmente é fazer um casamento em Portugal. Que bom, né? Mas isso, que motivação é essa que você tem para fazer um casamento lá fora? Desafio mesmo para o seu currículo Primeiro de profissional? tudo é desafio. Primeiro de tudo é desafio, né? Eu acho que eu sou movida a isso, né? Aqui, por exemplo, hoje, tá falando com você aqui na frente da câmera é um desafio. Eu sou muito tímida. Quem me conhece sabe a dificuldade que eu tenho de falar, né, na televisão. Já dei entrevista para televisão, já dei entrevista para uma série de coisas, mas eu tenho. Então, isso aqui já é um desafio para mim. Então, fazer um casamento em Portugal seria um desafio maravilhoso. Assim como foi um desafio fantástico o casamento em Salvador, né? Então, realizar Mas um você evento. saiu, você foi muito tempo antes para Salvador ou chegou lá assim, perto da data? Não, eu fui 4 meses antes para Salvador para fazer toda a programação, todo o cronograma do evento, né, para fazer ali o checklist de tudo que ia acontecer. E uma semana depois do dia do evento, eu estava em Salvador e fiquei uma semana lá para realizar o evento e vim embora 2 dias depois. E nessa história toda, porque você disse que ficava sem dormir um mês antes, enfim, a tensão é muito grande, são meses, como você disse, aí, até 8 meses de preparação. Sim, Como é que concilia família. mãe, esposa, tudo, casa, ou deixa tudo para lá e todo mundo entende, porque não dá para ser 200, né? Só dá para ser uma. Às vezes se forma um pequeno caos. Tem um professor meu querido que eu não posso deixar de falar, professor Erison, é o meu grande mestre nos arranjos florais, principalmente da Ikebana. Muito obrigado por estar aqui presente. Te amo, viu, professor? Muito obrigada. É um grande mestre da Ikebana, viu? Da cerimônia do chá. Por favor, Uhum. siga, é maravilhoso. É, mas assim, formam-se pequenos desesperos, né? Porque é família, então assim, você fica ali abarrotada de coisas. Mas eu sempre fui muito organizada, né? Então assim, a organização ela é necessária para você conseguir realizar esse tipo de trabalho meu, né? Porque realizar um evento, seja para 10, 100 ou 1.000 pessoas, não é fácil, né? Esse evento mesmo do Clube Med que eu fiz para 1.000 pessoas foi um evento, né, extremamente delicado de construir, de detalhar fornecedor, né, de criar cronograma, uma série de coisas. Então, você fazer esse planejamento todo em conjunto com a família, né? Não é 4 fácil. marido, periquito e papagaio, não. Então, É, assim, mas exige sim um cronograma, inclusive dentro de casa. Quem você vai direcionar para fazer o quê? Aí nessa hora a sua ajudante, né, a sua secretária do lar tem que entrar em ação. é. Então, assim, tudo isso é necessário. Mas eu digo que uma boa organização, um bom planejamento, Mônica, não faz mal a ninguém. É, não faz mesmo. E se não, enlouquecia. Já estava doidinha há muito tempo, Já né? tá, Luca, já. Olha só, falta só 1 minuto e 14. Eu só tenho que lhe agradecer pela gentileza de participar da live. Eu espero que você tenha gostado. Eu amei, foi muito, muito bom, rica em detalhes, como eu imaginava que ia ser. Muito obrigada mesmo e a todos vocês que estão aqui, viu? Obrigada de coração. Gostou? Muito. Pronto. Obrigada. Beijo grande. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.